Boa noite a todos os amigos da Associação Espírita Fé e Caridade. Estamos ao vivo, nesse comprometimento da nossa casa em estar sempre presente em nossas vidas, nos amparando, nos sustentando. Por motivos do carnaval, por falta de segurança, de dificuldade de acesso à nossa casa, ela está com as atividades físicas, presenciais interrompidas. Mas então nós estamos aqui presentes ao vivo via Instagram. Então todos os amigos bem-vindos a este momento e vamos agradecer a Jesus, o nosso mestre e amigo, por essa oportunidade e pedir que as bênçãos do alto recaiam sobre todos nós neste momento, para que possamos estar mais próximo da espiritualidade amiga que nos assiste e nos protege todos os dias. Escolhemos como tema de hoje uma frase que está numa obra do Emmanuel, intitulada Fonte Viva, e que ele fala lá no meio do texto uma frase que eu achei belíssima. Lembra-te da imortalidade, nossa divina herança. E nesses dias tão conturbados que nós temos vividos em nossa sociedade, tão distraídos da nossa natureza espiritual, eu senti um chamado profundo do Emmanuel para todos os nossos corações. Lembra-te da tua imortalidade. O que significa? Essas reflexões que nós precisamos fazer todos os dias, todos. Nas minhas decisões profissionais, familiares, da via pública, como cidadão na minha comunidade, eu tenho tomado as minhas decisões, as minhas reflexões, direcionado as minhas emoções e pensamentos como um ser imortal, aquele ser que jamais vai morrer, aquele ser que já compreendeu que nós não somos somente isso aqui, que existe uma vida além da percepção dos olhos físicos. Fizemos essas reflexões. Outra coisa importante também, nós somos espíritas cristãos, vivemos, estamos sendo orientados pela bondade de Jesus no seu Evangelho à luz da doutrina espírita. Nós temos procurado ter a visão de vida no cotidiano de nossas vidas, à luz desse Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita? Pois bem, aí nós lembramos de Jesus, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, meu reino não é deste mundo, no primeiro item, aquela conversa de Jesus com Pôncio Pilatos, quando ele é levado pelo Sinédrio para ser julgado pelo governador romano. E Pilatos fala assim, és o rei dos judeus? Aí Jesus fala, meu reino não é deste mundo. Aí Pilatos, então és o rei? Aí Jesus responde, tu estás dizendo, meu reino ainda não é deste mundo. Então uma prova clara que Jesus já vinha nos ensinando, nos educando para essa vida da imortalidade. E sabiamente Allan Kardec nos coloca já no segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, essa passagem do Cristo, porque é um dos fundamentos da doutrina do Cristo e, portanto, da doutrina espírita, essa vida imortal que nós possuímos. É importante ressaltar que imortalidade, a minha vida após a morte do corpo físico, a minha vida lá no mundo espiritual. Imortalidade, gente, é desde que nós somos criados por Deus. Todas as nossas existências, a vida, é uma só. Nós vamos, voltamos, trocamos de corpos, de posições, trocamos de planetas, escolas e vamos assim até atingirmos a perfeição relativa. Se nós disséssemos perfeição absoluta, não seria válido, porque nós seríamos iguais a Deus e nunca seremos igual ao Cristo. Então, nós pegamos e vamos nos compreendendo o quanto é importante nós termos a certeza de que nós temos um destino, uma origem e temos um caminho a ser percorrido dentro dessa imortalidade. No Evangelho, Allan Kardec vai nos falar algo muito importante assim, por essas palavras do Cristo, a vida
futura, ele se apresenta em todas as circunstâncias do ensinamento de Jesus. E ele coloca, Kardec fala, a meta da humanidade, que essa busca dessa imortalidade deveria ser o objetivo, um dos maiores objetivos das nossas preocupações em nossa existência. Isso não quer dizer que a gente tem que ficar rezando o tempo todo, dentro de um templo religioso o tempo todo, mas nós temos que ter a linha dos nossos raciocínios, a linha das nossas reflexões e das nossas tomadas de escolhas baseada nessa imortalidade, ao qual, como nós falamos que a doutrina espírita é o evangelho redivivo do Cristo, mas a doutrina espírita ela vem nos lembrar e ampliar à luz da ciência espírita essa imortalidade. Não é algo mais fantasioso, algo assim metafísico. Por quê? Kardec nos fala, são os moradores deste mundo espiritual, dessa imortalidade que vieram até a nós e nos falaram como é este mundo. Todos os seus habitantes, nos seus mais variados níveis evolutivos, vêm nos falar como é que é esse mundo. Então Kardec, no final desse texto, ele coloca assim que nós vamos preparados, estamos sendo preparados, como se nós fizéssemos uma viagem para um país desconhecido e distante, e nós já temos as informações, a temperatura, o clima, qual é a moeda, qual é a língua, onde podemos ficar de acordo com as nossas possibilidades, sejam financeiras, sejam de relacionamento. Então ele dá esse exemplo. Então nós chegamos à conclusão do quão é importante nós estarmos atentos, nos lembrarmos dessa imortalidade das nossas escolhas. O planeta Terra é uma escola para nós aprendermos a terem as melhores escolhas para nós. Não como homem ou mulher que nasce, cresce, constitui família, tem uma profissão e daí morre. É um ser que está aqui transitoriamente, onde tudo aqui é muito importante, mas importante quando nós colocamos como um meio para chegarmos, evoluirmos dentro dessa imortalidade. É muito importante, porque a matéria pesa muito em nós. Nós ainda estamos mais próximos dos instintos da matéria e muitas vezes nós reagimos às nossas decisões, Nós não agimos de acordo com essa imortalidade que muitas vezes a gente quer, a gente almeja, mas no cotidiano nós tropeçamos e ainda escolhemos a matéria. Por isso que nós lembramos de Jesus quando ele fala que não dá para servir a dois senhores, Ou serve a um ou serve o outro. É nesse sentido. Nós ainda oscilamos, Nós amamos a Deus, essa imortalidade, mas ainda pendemos para o Deus da matéria que domina muitas vezes as nossas escolhas, norteia os nossos sentimentos. Nós escolhemos esse texto do Espírito de Emmanuel no livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, é o item 128. Convidamos a todos que depois possam fazer essa reflexão, porque esse texto do Emmanuel vai nos alertar para essa lembrança da imortalidade, o quanto é importância nós mantermos a nossa esperança, a nossa fé nessa imortalidade, neste ambiente tão material que nos cerca e que muitas vezes nos constrange, nos entristece e supostamente muitas vezes acaba com muitos sonhos nossos. Então vamos ver o que Emmanuel fala. Não rejeiteis a confiança. Aí ele vai, e toda essa obra do Emmanuel, ele pega pedaços de frases de Jesus, do Novo Testamento. Aqui é uma carta de Paulo aos Hebreus. Ele pega a seguinte frase: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galhardão. Aí eu fui pesquisar na internet o que é galhardão. Título de honra, reconhecimento de grandeza. Então vejam que a nossa confiança em nós mesmos, na imortalidade, na bondade, é um reconhecimento da nossa própria grandeza, da nossa própria imortalidade. Não lance fora a confiança que te alimenta o coração, a confiança na nossa imortalidade, no nosso lado do bem, do bom, do lugar onde nós vivemos e das pessoas, alimenta as nossas emoções.
Muitas vezes o progresso aparente dos ímpios, que são aqueles que não creem em Deus, né? não creem na imortalidade, não creem no bem, desencoraja o fervor das almas tíbias que ainda vacilam, que muitos nós estamos ainda nesse período de fortalecimento da nossa confiança e fé. A virtude vacilante recua ante o vício que parece vitorioso. Confrange-nos, ou seja, nos deixa angustiado, todos nós, crentes frágeis, perante um malfeitor que se destaca, aureolado de louros. Então, quantas e quantas pessoas que têm destaque na sociedade, ou no nosso ambiente de trabalho, no ambiente familiar, até mesmo às vezes no ambiente religioso, que não tem um comportamento de acordo com o bem e é prestigiado pela própria comunidade onde ele está inserido, onde nada acontece, ele continua fazendo as coisas contrárias e nada acontece. Às vezes é até elevado na sociedade como uma pessoa que está fazendo coisa boa. Aí a gente fica angustiado e a nossa esperança e a nossa fé vacila. Todavia, se já aceitamos Jesus por nosso divino mestre, é preciso receber o mundo por nosso educandário, que nós falamos antes. Nós não podemos esquecer, junto com a nossa imortalidade, que aqui é uma escola. Então nós comparamos com a escola que todos nós estamos passando ou já passamos aqui na Terra. Provas, várias disciplinas, trabalho em equipe, trabalho individual. Nós temos uma meta a atingir, quando não atingimos somos reprovados, ou temos que fazer prova de recuperação. Temos colegas bons, colegas não tão bons, professores excelentes, professores não tão excelentes. Então vamos jogar isso numa dimensão de uma escola que está aperfeiçoando o nosso espírito. É preciso receber o mundo por esse educandário. E a escola nos revela que a romagem carnal é simples estágio do espírito no campo imenso da vida. Todos os séculos tiveram soberanos dominadores. Muitos se elevaram em pedestais de ouro e poder, ao preço do sangue e das lágrimas dos seus contemporâneos. Muitos ganharam batalhas de ódio, outros monopolizaram o pão, alguns comandaram a vida política, outros adquiriram o temor popular. Entretanto, uma coisa que a gente esquece, e Emmanuel fala, passaram todos, e ele bota 3 pontinhos. Né? Onde estão aquelas figuras? Júlio César, Napoleão Bonaparte, Adolf Hitler, e esses são os mais conhecidos, mas quantas pessoas em todas as áreas da humanidade que dominaram e prejudicaram, fizeram mal à comunidade ou a indivíduos na filosofia, na ciência, na arte da política, na arte da guerra, onde eles estão? Passaram. Por prêmio, esses indivíduos, por prêmio terrestre, as suas laboriosas empresas a que se consagraram, receberam apenas o túmulo, em que sobressaem na casa fria da morte. Todos morreram, passaram, outros vieram, e muitos desses nem são conhecidos mais em várias partes do planeta, ou não são considerados, são desconsiderados. Não rejeites a fé, porque a passagem educativa pela terra te imponha a visão de quadros aflitivos no jogo das convenções humanas. Então nós temos que distinguir essa vida aqui da matéria, que nós temos que viver, estamos vivendo, mas que são, como Emmanuel falou, jogo das convenções humanas e que tudo vai passar. Só não passa a presença de Deus em nossa vida e só não passará a nossa imortalidade, o nosso destino. Aí Emmanuel fala, lembra-te da imortalidade, nossa divina herança. Por onde fores, conduze tua alma como fonte preciosa. Por onde fores, seja no templo religioso, no trabalho, na via pública, na casa, nas reflexões internas, porque nós fazemos essas nossas viagens íntimas. Por onde fores, conduze tua alma como fonte preciosa de compreensão e serviço. Onde estiveres, sê generoso, otimista e diligente do bem. Diligente é aquela pessoa ágil, determinada no bem.
Vou repetir: onde estiveres, seja generoso, otimista e diligente no bem, porque tu estarás vivendo a tua imortalidade. A carne é apenas tua veste. Olha a diferença de nós acharmos que somos somente isso aqui para ser uma veste importante, necessária. Como dizia Francisco de Assis, o meu corpo é o meu jumentinho, que levava ele para um lado, para o outro, promovendo o seu progresso. Então nós vivemos no mundo, como está bem claro no Evangelho segundo o Espiritismo, mas não pertencemos a este mundo. Então nós temos e podemos e devemos usufruir aqui, mas sem prejudicar a nossa espiritualidade, a nossa imortalidade. Tudo nos é lícito. A doutrina espírita não nos proíbe de nada, mas nem tudo nos convém, como sabiamente Paulo de Tarso nos deixou registrado. Então, o que me convém, sendo espírito mortal aqui na Terra, é isso que eu tenho que buscar, através do conhecimento do Evangelho, no nosso caso, espíritas, das obras espíritas, e ser corajoso para tomar essa posição íntima, essa atitude, sem se preocupar com a opinião alheia e muitas vezes com os cortes, com as perdas materiais que nós teremos, porque nós estamos já preparando a nossa imortalidade. E ela, Emmanuel conclui: luta e aprimora-te, trabalha e realiza com o Cristo. E aguarda, confiante, o futuro, na certeza de que a vida de hoje te espera, sempre justiceira amanhã. Ah, mas eu estou sendo injustiçado. Ah, meus sonhos não estão se concretizando. Ah, aquele que é ruim, aquele que é mentiroso, aquele que é traiçoeiro, aquele que passa a perna nos outros, tem tudo e eu não tenho nada. Nós estamos construindo dias melhores. Porque essa imortalidade, como falamos antes, ela não só consiste do hoje para frente. É as nossas inúmeras vidas passadas. Então, junto com a imortalidade, a reencarnação é outro ponto principal que a doutrina espírita nos dá como base para entendermos a bondade, a justiça de Deus, nosso Pai, dentro de suas leis justas e misericordiosas que governam o universo inteiro. Então nós temos que refletir bastante e sabermos de que somos imortais e que estamos aqui temporariamente num trabalho glorioso de crescimento pessoal que ninguém vai fazer por nós. O próximo é a ponte, né? É um instrumento para o nosso progresso íntimo. Agradecemos a atenção de todos, a presença, as vibrações amorosas e vamos agradecer mais uma vez a Jesus, a bênção da doutrina espírita em nossas vidas. E a todos que estão conosco, quinta-feira a associação já estará de portas abertas com a palestra no presencial e também ao vivo através do Instagram. Que a paz de Jesus fique com todos nós e agradecemos a todos.